família. E vamos ver isso em Romanos 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Falando dos judeus. De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Percebe que aqui parece que realmente já começa a acontecer aquela controvérsia que Deus tem com seu povo? Parece que ele permitiu que eles caíssem, transgredissem, rejeitassem o Messias com o propósito de essa salvação vir até os gentios. Porém, eles mesmos serão reconciliados na grande tribulação, lá no final. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu porém sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E aí, quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, ele fala assim, vocês adoram o que não conhecem, mas a salvação vem dos judeus. E Jesus, sendo judeu, diz, eu sou a videira, e vocês são os ramos. E nós somos como essa oliveira brava, enxertadas nessa videira. Ou seja, se Jesus é a videira, que é um tipo de planta, né? E nós, oliveira, um outro tipo de planta, e nós que somos uma oliveira, nos conectarmos à videira, realmente é um enxerto, né? E, curiosamente, em Salmo 52:8, Davi refere-se a si mesmo como oliveira verdejante. Em Jeremias 11:16, vai tratar disso aí também como oliveira verde. E aqui eu deixei o texto de Miqueias 6:2, que fala sobre essa controvérsia. E se nós entendermos essa controvérsia, porque, assim como já tinha dito em vídeos passados, o milênio, que é conhecido somente como milênio para os cristãos, na verdade é um milênio sabático, judaico. E por que isso? Jesus veio falar do reino dos céus, mas existe o reino aqui da terra, né? E haverá novos céus e também nova terra. Porém, como os judeus serão reconciliados no final da grande tribulação, eles exercerão um papel fundamental nesse milênio, onde que muitas profecias vão se cumprir ainda nesse período. Enquanto muitos já herdarão o reino dos céus, eles virão aqui para esse reino na ressurreição para cumprir essa missão, essa última missão, vamos dizer assim, que é também de reconciliação agora dos povos para Jesus. Mas por haver o reino dos céus e o reino da terra, e Deus estabeleceu os judeus nesse reino, isso por acaso quer dizer que os judeus não herdarão o reino dos céus? Não é isso. Porém, eles precisarão cumprir essa missão e depois sim. E aí, se cumprirá o que Jesus disse, nesses textos que eu deixei aqui separado, em que Jesus fala, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E reparem que ele fala muitos, não todos. Como o machado estava posto à raiz das árvores, aqueles que realmente foram fiéis e realmente entenderam e creram no Messias antes mesmo dele vir, eles não fazem parte desses últimos. Eles são os primeiros também. E muitos dos gentios que realmente creram, nasceram de novo e cumpriram com a vontade de Deus, eles serão os primeiros, entrarão nesse reino primeiro, cumprindo assim essa palavra. Muitos dos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E aí eu separei esse texto de Ageu 2:19 por curiosidade, em que ele fala de 4 tipos de plantas. Ele diz, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E eu também vi um vídeo recentemente em Israel, tem pelo menos 7 tipos de plantas, né, frutíferas, e temos aqui exemplo de pelo menos 4, e já vou mostrar por que dessa curiosidade. Em Jó 15:31-33, diz assim, não confiem, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo. E muitas pessoas têm enganado a si mesmo dizendo que estão salvos. Não tem problema nenhum, não tem nada a se consertar. Que Jesus já pagou todo o preço e ela não precisa fazer nada. Sem saber de que aqueles que acham que são representados por Barrabás estão muito enganados, na verdade. Aqueles que se acham assim, na verdade, podem se tornar aqueles de Apocalipse 3:15-17, que são como os mornos, que não é frio nem quente. Está ali no meio termo. Sendo que Jesus diz que é preciso nascer da água e do Espírito, para herdar o reino dos céus. E aí muitos, sendo batizados, acham que já completou, já está pronto. Só que não nasceu ainda do Espírito. Acham que nasceram, porque fazem certas coisas, cumprem algumas coisas. Só que se realmente não morrermos para o pecado, e aí é só entre você e o Espírito Santo, depois da correção divina, e essa correção pode ser que venha em mais de uma vez, como provas, tribulações, e essas provas e tribulações vão produzir perseverança, e essa perseverança precisa ter uma ação completa, sendo que Jesus também disse que é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Então não é simplesmente cumprindo a metade dos preceitos, mas todo ele. E o cumprimento da lei é que morramos para o pecado. E aí sim nasce um novo espírito. Antes, por exemplo, eu tentava resistir o diabo, resistir o pecado com minhas próprias forças. Mas eu realmente parecia como um viciado,
e fica controlando os dias, quanto tempo que eu tô sem, como se fosse uma abstinência mesmo, né? Só que quando eu realmente passei por esse processo, e foi difícil de entender e ter coragem realmente de fazer, aí sim parece que me foi dado o poder de resistir ao pecado. Diferente de como eu era antes. Antes eu tentava com todas as minhas forças, mas não é com as minhas forças que deve ser. Reparem bem, por que alguém que expulsa o demônio sai? Isso eu tô falando dos verdadeiros, não os falsos. Por que um demônio, que é muito maior em poder e força e conhecimento, não poderia fingir, como um ser humano pode fazer, de que não ouviu? Eu não ouvi, talvez não esteja falando comigo, então eu vou ignorar e não vou fazer. Porém, para os que realmente são verdadeiros, filhos de Deus, quem está dando o comando não é o homem, mas o próprio Cristo que está nessa pessoa. E a ele obedece. E eu enfatizo essas coisas porque eu demorei mais de 25 anos para perceber como é realmente esse processo de como eu realmente morro para o pecado. Eu tenho coragem de tratar a Deus como Pai de verdade, orar como o rei Davi fez, e sabendo que eu sou merecedor de coisas piores. E aí sim é que eu vou provar se Deus é bom. Eu não provo a Deus se Ele é bom quando eu recebo bênçãos e mais bênçãos. Por que não provar a Deus quando você, sabendo que é merecedor de receber uma grande punição, uma sentença, e você pedindo para que Ele te corrija, a correção que venha sobre você, você perceba que essa sentença foi muito amenizada. Você mereceria receber muito pior, mas Deus te abençoou e minimizou isso. E aí você vai morrendo para o pecado. Aquele velho homem vai deixando de existir. E aí, o que começa a viver é Cristo e não aquele velho homem. Só que tudo isso é um processo, não é do dia para a noite. Por isso que quando fala das virgens, a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e as 5 não, quando as que não têm o óleo, né, o azeite, pedem para aquelas que têm, as que têm falam, não, senão eu vou ficar sem e você também. Então vai e procura com os mercadores. Só que nessa parábola, quem seria esse mercador? Como comprar esse azeite? Com que dinheiro? De que forma? A gente vê lá em Apocalipse 3, em que Jesus fala, eu te aconselho comprar de mim ouro, vestimenta e colírio. Só que como nós, humanos, podemos comprar alguma coisa de Deus? Com que preço nós pagamos isso? Não seria com a nossa própria morte? Nós nos humilhando perante Ele, nos esvaziando a tal ponto de que se essa porta realmente é muito estreita, para eu passar nessa porta, eu realmente preciso de esvaziar de mim mesmo. Não tem como esse ser humano passar lá. Então, se isso não for compreendido, isso está melhor escrito nesse PDF que eu deixei sobre o estudo da espada, a gente vai continuar enganando a si mesmo. E mesmo tendo em nós alguma coisa que diga algo não está certo, eu preciso fazer alguma coisa, como aquele jovem rico que chegou diante de Jesus, dizendo, eu cumpro toda a lei, o que me falta para herdar o reino dos céus? E Jesus não nega que ele cumpria a lei, mas ele diz, se você quer ser perfeito, faz essas coisas que eu estou te falando. E depois você vem e me segue. Existe uma ordem aí. Então, de forma alguma, nós devemos nos enganar e pretextando isso como sendo fé. Não, eu tenho fé que eu estou salvo. Quem precisa de confirmar isso é o Espírito Santo. Não é você mesmo. Por eu dizer de forma firme, de forma sem duvidar, eu creio, então eu serei. Não é esse tipo de forma, não é esse tipo de fé. Uma fé que tem ações, uma fé que é provada e confirmada e aprovada. E depois você passa a ser discípulo de Jesus. E voltando para o texto aqui, ele continua sobre a vaidade daqueles que se enganam, né? Esta se lhe consumará antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá suas uvas verdes, como a vide, e deixará cair a sua flor, como a oliveira. Aí está citando 3 plantas, né? A videira, a figueira e a oliveira. E essa questão de sacudir a planta para cair os seus frutos, quer seja para o bem ou para o mal, existem profecias que também falam sobre isso. E sobre a videira, eu deixei separado aqui algo que eu achei interessante, uma curiosidade, que a videira, propagada por sementes, origina uma raiz principal que se ramifica em raízes secundárias, terciárias e assim sucessivamente. Os frutos da videira são denominados de bagas e estão reunidos em cachos. No interior das bagas podem ser encontradas de 1 a 4 sementes. Por isso eu coloquei esse versículo com 4 tipos de plantas. Claro que aqui na videira são 4 sementes dela mesmo, né? Por isso que, fazendo uma analogia já com essa morte e renascimento de um espírito novo, esse espírito que nasce, mesmo como sendo um grão pequeno, simples, já não é nosso, já não é um novo ser humano desse mesmo tipo. Por isso que se Jesus é videira, e nessa comparação aqui com 4 sementes pode se encontrar dentro desse fruto, é sementes da própria videira. Então nós nos tornamos realmente parte dessa videira. E curiosamente, algumas cultivares, tipo assim, plantas que são feitas cruzamentos pelas suas genéticas, produzirem algo intencional, algumas desse tipo de plantas, desses tipos de cruzamentos diferentes, algumas delas não possuem sementes. Ou seja, vai chegar e cadê o seu fruto? Não tem. Ou seja, ao abrir o fruto, cadê a semente? Cadê aquele espírito que nasceu novo? Não tem. E a gente vai ver que em 1 Coríntios 15, 35 a 38, Paulo vai falar algo interessante sobre essa semente. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? E aí ele dá uma bronca, né? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser,
mas o simples grão. E aí eu acabei lembrando das bem-aventuranças, quando Jesus diz, bem-aventurados humildes de espírito. Por que ele fala humildes de espírito? Esse espírito novo que nasce é um simples grão, pequeno, simples. E Jesus fala, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Realmente herdarão o reino, porque nasceram de novo, mesmo sendo um simples grão, como grão de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo que lhe aprove dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Cabe a Deus isso. E aí, lembrando também desse fruto que não tem sementes, em Isaías 26:18 fala sobre aqueles que geram algo, concebem algo, que todos vão conceber alguma coisa. E aí ele diz, mas o que demos à luz foi vento, não era nada. E aí, fazendo uma analogia do que está em Juízes 9, 7 a 15, ele vai falar como se fosse uma parábola. Eu achei interessante trazer aqui também, que foi Jotão que disse isso. Isso era um momento antes de elegerem algum rei sobre Israel. Antes eram os juízes que exerciam algum papel de liderança, mas quem realmente reinava sobre eles era Deus. E aí ele diz assim, avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerazim, um monte importante. Em alta voz clamou e disse-lhes, ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, ele está rejeitando, mas repara também nesse verbo aqui, pairar. Isso vai ter uma importância no próximo vídeo, porém, apesar de eu não citar esse texto aqui também vai fazer essa alusão sobre pairar. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, também rejeitou. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Também rejeitou. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se me ungires rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. E já fazendo uma alusão para o final dos tempos, o que a gente chama de anticristo, é isso mais ou menos que vão fazer. Ele vai aparecer de forma tão espetacular, trazendo paz, e talvez até dando ordem para a reconstrução do terceiro templo, e talvez digam a ele, reina sobre nós. Porém, nessa analogia aqui, o que estava realmente acontecendo é que, quando chegaram para Samuel e queriam eleger um rei, porque falaram para Samuel, o Senhor está velho, e a gente quer que exista um rei. E aí em 1 Samuel 8, 5 e 7, fala que queremos ter um rei para que nos governe como tem todas as nações. Ou seja, é como se quisesse copiar os outros. Mas aí Deus responde a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. E assim também já rejeitaram a Cristo, mas também era propósito de Deus. Porém, no final da grande tribulação, os judeus serão reconciliados e o Messias passará a reinar. A gente acha que já está reinando, mas não. O reino só passa para ele na sétima trombeta, a sétima e última trombeta. Isso está lá em Apocalipse. Aí voltando ao texto lá de Romanos 11, que continua assim, dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Novamente, os judeus serão reconciliados.